Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso último seminário de mecânica desse segundo semestre de 2020, hoje, 12 de maio de 2021, uma quarta-feira, e nós vamos começar o nosso seminário de hoje, não é, com os anúncios padrão, não é? Então, primeiro, esses seminários são abertos e extremamente informais, então sintam-se à vontade para interromper o palestrante, fazer suas perguntas, convidar colegas para participarem dos seminários, tá bom? Compartilhem o link, não tem nenhum problema, e se você está aqui e não recebe a lista de e-mails, os e-mails que eu mando de anúncio, por favor, coloque seu e-mail no chat e eu adicionarei vocês, tá bom? Esses seminários estão sendo gravados, né? Esse seminário é gravado e vai ser disponibilizado no canal YouTube do nosso programa de pós-graduação. Portanto, se você não quer ser visto nem ouvido, por favor, desligue sua câmera e seu microfone neste momento, tá joia? A sua permanência nesse seminário significa o consentimento para ter este vídeo publicado no nosso canal, tá bom? Então, é com muito prazer que o nosso seminário de hoje vai ser ministrado pelo Caio de Sá, um trabalho em colaboração com o nosso colega André von Borries, ambos do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB, e o Caio vai falar para a gente sobre a mecânica dos fluidos na câmara anterior do olho humano. Caio, muito obrigado pela sua participação. A palavra está com você. Muito obrigado, professor Yuri. Uma boa tarde a todos, né? Com certeza vocês estão destruídos e arrasados aí pelo fim do semestre, então, desde já eu agradeço a paciência e disponibilidade de estarem aqui com a gente. Esse trabalho, então, ele foi desenvolvido no Programa de Iniciação Científica 2019-2020 e foi orientado, como o professor Yuri falou, pelo professor André. Então, eu vou começar aqui apenas mencionando alguns aspectos da fisiologia e da estrutura do olho, para que fique claro para todos o que é o escoamento de humor aquoso na câmara anterior do olho humano, que é o nosso problema de hoje. Como motivação, eu vou comentar sobre algumas doenças e anomalias relacionadas a esse escoamento, e em seguida, na modelagem, eu vou introduzir um modelo geométrico para a câmara anterior, vou falar sobre as equações governantes e sobre as condições de contorno pertinentes. Depois disso, nos resultados, a gente vai ter uma parte analítica primeiro, baseada na teoria de lubrificação, e uma parte numérica que foi feita no software SU2. E a gente finaliza, então, com as considerações finais. Bom, nesse corte aqui, eu destaco que a maior parte do olho é constituída de câmaras que são preenchidas com fluidos. E esses fluidos estão escoando continuamente. Então, essas câmaras elas são responsáveis por manter o volume do olho, manter o seu formato, né, e a pressão intraocular em níveis adequados. E elas são em três. A maior delas é a câmara vítrea, que abarca toda essa região aqui em laranja, que vai desde o fundo do olho, que é aqui a retina, até o cristalino. E essa câmara, então, é preenchida por essa espécie de gel, que é o humor vítreo. A segunda câmara é a que a gente vai estudar aqui de fato, que é a câmara anterior. A câmara anterior é essa espécie de tampa aqui do olho, que está limitada superiormente pela face interna da córnea e inferiormente pela íris, que está em verde aqui nessa ilustração, e pelo orifício aqui também da pupila. Então, essa câmara é preenchida pelo humor aquoso, que é o nosso fluido. Existe ainda uma terceira câmara que nós conseguimos ver com maior detalhe aqui, é a menor delas, que fica localizada entre a íris e o cristalino, essa pequena região aqui. E ela é conectada pelo orifício da pupila à câmara
anterior. Então, o que a gente tem é o seguinte: o humor aquoso é produzido continuamente aqui nesse músculo, que é o corpo ciliar, e é lançado para a câmara posterior. Então, aqui ele vai percorrer esse caminho entre a íris e o cristalino e vai entrar na câmara anterior pelo orifício da pupila. Aqui dentro o humor aquoso vai escoar e eventualmente vai ser drenado para fora na borda da câmara, aqui no encontro da córnea com a íris. Aqui nessa figura ao lado, nós temos uma ampliação dessa região, né, por onde o humor aquoso vai sair. Essa é a chamada malha trabecular, que é esse tecido conjuntivo aqui que parece uma esponja, pelo qual o humor aquoso vai entrar e vai ser derradeiramente entregue aqui para os vasos, para o sistema circulatório. Então, esse é o funcionamento básico dessa região. Agora, é importante também que a gente mencione alguns dados clínicos desse escoamento, que vão ajudar a gente a estabelecer as condições de contorno. Então, a primeira observação diz respeito a esse corante, a fluoresceína, que permite a visualização do escoamento. É possível aplicar aqui topicamente na córnea o corante, ele vai se difundir para a câmara anterior, e aqui a gente vai observar razoavelmente esse corante sendo circulando, né, e eventualmente sendo drenado depois de um certo tempo. E com base nisso, a gente consegue estimar o fluxo, que é de aproximadamente 3 microlitros por minuto. E, evidentemente, né, que esse fluxo tem que ser, o fluxo de entrada aqui pela pupila, tem que ser igual ao fluxo de saída, para que a gente tenha a manutenção do volume da câmara. E temos também uma estimativa da ordem de magnitude das velocidades desse escoamento, que está aqui em 10 a menos 4 metros por segundo. A segunda observação diz respeito a um gradiente térmico através da câmara. O que acontece? A íris, devido à sua profundidade, está numa temperatura muito próxima da temperatura central corporal, de 37 graus Celsius. Já aqui a face interna da córnea, como a córnea é um tecido fino, ela está a uma temperatura muito próxima da temperatura da superfície ocular. Essa temperatura pode ser medida diretamente e está aí na faixa de 34,5 graus Celsius. Então, a gente tem, na maioria das vezes, um gradiente térmico aqui através da câmara que vai de 1 a 3 graus Celsius. E é um indicativo, né, de uma convecção livre. Então, a última observação diz respeito à composição do humor aquoso. Ele é composto majoritariamente, 98% de água, ou seja, as propriedades termodinâmicas e físicas vão ser muito semelhantes às propriedades da água. E o resto são nutrientes, né? Porque essa região da córnea aqui, ela não tem quase nenhuma irrigação sanguínea, né? Então, é o escoamento de humor aquoso o responsável por fornecer os nutrientes para a córnea. Então, por isso é necessária também essa renovação constante desse líquido aqui dentro. Caio, só fazer uma pergunta, aproveitando aí. Você falou Claro. que a composição é 98% de água, mas esses 2% que restam, que você falou aí, que você caracterizou como nutrientes, eles seriam capazes de gerar um comportamento não newtoniano no humor? Olha, a gente tem alguns experimentos de viscosidade, né, massa específica, condutividade térmica, que foram feitas no humor aquoso de animais, né? Então, cavalo, coelho. E a indicação que a gente tem é que é um fluido newtoniano mesmo. Uhum, Né? Então, realmente são só mudanças leves no valor uhum, desses uhum. experimentos. Tá, porque às vezes polímeros podem estar em concentrações de ppms, né? Algumas ppms, ou seja, partes por milhão que não chegam a 1%. E eles já são suficientes, por exemplo, para gerar uma anisotropia nas tensões, ou seja, um fluido não newtoniano extremamente, vamos dizer assim, potente.
Por isso eu perguntei quando você falou nutrientes. Mas beleza, pode continuar. Vamos lá, então. Aqui, nesse slide, nós ilustramos algumas anormalidades desse escoamento relacionadas à presença de material particulado. Então, na primeira delas, o material são glóbulos vermelhos. E eles são transportados aqui para dentro da câmara em decorrência de algum impacto mecânico, né, ou mesmo alguma cirurgia. Então, como eles são de uma densidade elevada, eles se precipitam aqui, formando essa estrutura chamada ifema. A segunda condição é esse fuso de Krukenberg, em que o particulado são pigmentos da própria íris. E como são muito menores e mais leves, eles não se precipitam e formam essa espécie de fuso aqui. Então, experimentalmente também, nós temos algumas estimativas grosseiras do que seria uma tensão de cisalhamento capaz de provocar o descolamento desses pigmentos. Nós temos essa estimativa. Então, com essa análise que a gente vai fazer aqui em seguida, vai ser possível, entre outras coisas, estimar, né, as tensões de cisalhamento, estimar não, né, determinar a tensão de cisalhamento aqui na córnea, depois que a gente resolver o escoamento. E aí a gente vai poder determinar, né, se é o escoamento de humor aquoso que é responsável por gerar essa condição aqui. As terceira e quarta condições têm como material particulado células, glóbulos brancos, né, células do sistema imunológico, devido a algum processo de infecção no olho, uma uveíte, por exemplo, essas células podem ser transportadas para a câmara anterior. E dependendo de alguns parâmetros, né, da massa, do volume, da idade dessas células, elas podem se depositar aqui no fundo, formando esse chamado hipópion, ou permanecer em suspensão, como esse precipitado cerático. Além dessas condições, nós temos também o glaucoma, que é, na verdade, a mais importante delas, né? O glaucoma ele é causado por um dano progressivo no nervo óptico, causado por um aumento anormal da pressão intraocular, em última instância, levando à cegueira do paciente. Então, existem diversas formas, diversos tipos de glaucoma, mas a maioria deles é causado por uma obstrução na drenagem do humor aquoso. Então, aqui eu repeti aquela imagem da malha trabecular, né, que é por onde o humor aquoso deixa a câmara. E devido, por exemplo, à própria idade, alterações nesse tecido aqui, de forma a fechar alguns desses poros, causando obstrução na drenagem, por exemplo. Ou então, devido a qualquer uma daquelas 4 condições que eu mostrei no slide anterior. Aqueles particulados podem se acumular aqui progressivamente e, com isso, obstruir esse escoamento. E diversas outras causas, como, por exemplo, uma obstrução, não nessa região aqui, mas na região de entrada, né? Naquela transição entre a câmara posterior e a câmara anterior, ali na pupila. E o que ocorre é que o glaucoma, de modo geral, do ponto de vista médico, né, não é totalmente conhecido. Não é totalmente conhecido, né? Então, o estudo desse escoamento é motivado principalmente por conta do glaucoma, né? E isso finaliza, então, essa parte inicial. E agora, a gente vai poder partir para análise sistemática usando as ferramentas da mecânica dos fluidos. Então, como eu disse, recapitulando aqui, são 2 mecanismos. Você tem uma convecção gerada pelo gradiente térmico e você tem uma velocidade imposta ali, né, pelo fluxo de entrada e saída. Então, nós vamos estudar esses mecanismos separadamente, começando pelo mecanismo de convecção, pelo gradiente térmico.
E eu citei aqui embaixo alguns autores e alguns trabalhos que foram os pioneiros nessa abordagem, né, de utilizar as técnicas da mecânica dos fluidos para esse problema médico. Então, um desses trabalhos, que é o Canning, propôs esse modelo simples aqui para a câmara anterior, em que a íris é representada pelo plano z igual a zero, e a córnea por esse paraboloide de revolução dado aqui nessa equação. Então, nós temos denotando aqui o raio da câmara pelo parâmetro A, que vale em torno de 6 milímetros, e a altura máxima da córnea por H0, que vale em torno de 3 milímetros. Temos também aqui T0, denotando a temperatura da córnea, e T1, a temperatura da íris. E para esse primeiro caso, a gente vai adotar a gravidade atuando no sentido positivo do eixo X. Então, o paciente vai estar de pé aqui nesse primeiro momento. Bom, então, dito isso, agora a gente apresenta as equações governantes, que são as equações de Navier-Stokes na aproximação de Boussinesq. A aproximação de Boussinesq é utilizada quando os gradientes térmicos são pequenos. Para a água ali, em torno de até 4, né, 5 graus Celsius seria o adequado. Então, em vez de você considerar a massa específica variável em todos os locais que ela aparece, a gente só considera essas variações no termo de empuxo aqui da equação de quantidade de movimento, né, no termo gravitacional. Então, aqui a massa específica fica em função da temperatura. E nos demais locais em que a massa específica aparece, ou para as demais variáveis termodinâmicas, nós vamos considerar que elas são constantes num dado estado de referência. Então, aqui embaixo, eu coloquei também as condições de contorno, começando pelo gradiente térmico, que eu abordei já, e temos aqui também não escorregamento nas paredes, que seriam a íris e a córnea, e uma condição de fluxo de humor aquoso, que nós denotamos aqui por um perfil de velocidades, né, W igual a W0 em Z igual a zero. Então, inicialmente, nós vamos fazer W0 igual a zero, estudando só o caso térmico, né? E num caso posterior, a gente vai prescrever esse perfil. Mas, por generalidade, vamos manter ainda aqui como, de forma genérica, W igual a W0. Então, finalizando, temos também uma condição para pressão num ponto qualquer. Caio, uma pergunta. Quando você impõe essa condição de fluxo na superfície inferior, né, Z igual a zero, quando isso daí for não nulo, você vai ter que impor em algum lugar uma saída, não é? Sim, Porque senão o fluido, in- você vai encher a cavidade. sim, integrando em coordenadas cilíndricas, polares, né? Uhum. S tem que dar zero. E, posteriormente, a gente tem uma expressão, Ah, né? ok. Então, de forma assim, genérica, né? Aqui você teria esse perfil positivo, né? Aqui seria zero e só no cantinho aqui seria negativo. Ah, você impõe, então, na verdade, você impõe um perfil de velocidade. Então, talvez o nome você tenha que mudar um pouco, né, não? Você impõe um perfil de velocidade, mas você continua com a condição de fluxo líquido zero. Sim. Entendi. O Beleza. fluxo nulo, sim. Entendi. Tá bom, beleza. E então, beber um pouco de água aqui de novo. Então, colocadas essas equações governantes, agora a gente vai simplificá-las usando a teoria de lubrificação. Aí o que acontece? Essa teoria é utilizada quando uma das escalas do problema, né, uma escala de comprimento, é muito menor que as outras. Então você tem uma discrepância. E aqui nós definimos a razão de aspecto da câmara como a altura máxima dividido pelo seu diâmetro, e com base nisso determinamos as escalas aqui tradicionais da teoria de lubrificação, né? Então, são aquelas escalas bem típicas aqui, a de pressão,
que já são bem conhecidas aí do pessoal de fluidos, né? Então, feito isso, nós chegamos nas nossas equações na sua forma adimensional. E como o número de Reynolds reduzido, ε² Reynolds, é pequeno, nós vamos poder suprimir os termos inerciais e outros termos aqui dos laplacianos também, sem maior controvérsia. Para a equação da continuidade, então, e para as três componentes da quantidade de movimento. Agora, para a equação da temperatura, a gente vai precisar de um cuidado maior, porque o que a gente tem aqui? A derivada total está aqui de ordem unitária, né? E o termo dominante da parcela difusiva, do lado direito, do membro direito dessa equação, ele é da ordem do inverso do número de Peclet reduzido, que ocorre de ser aproximadamente 2, certo? Então, a princípio, esse termo aqui da derivada total é um pouco menor que o termo difusivo dominante aqui. E nós teríamos que manter os dois para chegar numa solução totalmente apropriada, né? Só que ocorre que se nós mantivermos esse termo, a gente não vai poder proceder analiticamente, não vai conseguir obter uma forma fechada para os campos de temperatura, de velocidade, de pressão. Então, nessa parte analítica, a gente vai suprimir esse termo, feita essa ressalva mesmo assim, tá? E a gente vai incluir ele só na parte numérica e ver o efeito disso. Então, fazendo essa concessão aqui na parte analítica, a gente vai chegar nessas equações simplificadas. E essas equações aqui, sim, integrando e substituindo com um pouco de paciência, a gente consegue obter uma solução fechada. Para a pressão, então, nós obtemos essa equação e utilizamos um recurso aqui bastante comum também, que é separar a pressão numa contribuição hidrostática e numa contribuição dinâmica, denotada aqui por esse P grande, né? Seria essa pressão auxiliar. Aí, substituindo, então, essa expressão aqui em cima, a gente chega numa equação geral aqui para essa pressão auxiliar mais enxuta, em termos daquele perfil de velocidades ainda. Então, a gente vai fazer, como eu já disse, W0 igual a zero nesse primeiro caso. E quando a gente faz isso, nós vamos ter só uma contribuição hidrostática. Esse P grande aqui vai se anular e a gente vai ter esses resultados aqui para os campos de temperatura, de pressão e de velocidade. Então, destaco aqui que o campo de velocidades é bidimensional. Então, nós temos nesse corte o plano central da câmara, tá? Fazendo y igual a zero e mostrando aqui as linhas de corrente. A gente observa que é uma única célula convectiva em que o escoamento ele vai contra a gravidade aqui próximo da íris e a favor da gravidade aqui próximo da córnea. Então, nós plotamos também os contornos de temperatura e de velocidade. A gente observa aqui para a velocidade um ponto de estagnação, mais ou menos a meia altura, e 2 pontos de velocidade máxima. Então, destaco também que devido àquelas simplificações que fizemos na equação de temperatura, a gente não observa nenhuma assimetria provocada pela aceleração gravitacional, né? Vocês notam que o escoamento é simétrico em relação a essa reta aqui central. Lembrando que a aceleração gravitacional está agindo de cima para baixo aqui. E com essa solução analítica, a gente tem como vantagem poder determinar as velocidades máxima e média em termos do gradiente de temperaturas. Então, para a velocidade média,
nós obtemos um valor da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, que, se vocês se recordarem, é exatamente a ordem de magnitude estimada usando aquele corante, né, de forma experimental. Então, além disso, nós temos também a tensão de cisalhamento em Z igual a zero, né, ou seja, na parede. E o valor máximo pode ser determinado, e é aqui da ordem de 10 a menos 3 quilogramas por metro por segundo ao quadrado. Então, se vocês se recordarem mais uma vez daquela condição que eu apresentei, né, o fuso de Krukenberg, em que a gente tem os pigmentos da íris como material particulado, a gente vai poder agora comparar essa tensão máxima de cisalhamento com a que se sabe experimentalmente ser capaz de descolar os pigmentos da íris. E o que a gente tem é que essa ordem de magnitude aqui é muito menor do que essa ordem determinada experimentalmente, o que nos permite concluir que esse escoamento que a gente está estudando não é responsável por aquela condição. Na verdade, o que é mais provável, né, é que esses pigmentos eles sejam transportados para dentro da câmara através da pupila, não que eles sejam descolados da parte da frente ali da íris. Então, isso finaliza essa parte inicial analítica. Agora, a gente vai comentar aqui as simulações numéricas que foram feitas no software SU2, que é um software de volumes finitos, muito, de certa forma, semelhante ao OpenFOAM, por exemplo, também é um outro código aberto aí. E nós utilizamos aqui as equações incompressíveis que foram apresentadas lá no começo, com a restrição de regime permanente e de escoamento laminar, mas mantendo aqueles demais termos lá, todos os outros termos. Aqui eu só coloquei alguns parâmetros numéricos básicos que foram setados na simulação. Talvez aqui o upwind não seja tão comum assim, não sei se faria sentido fora de volumes finitos, né, mas se refere apenas ao fato de que em volumes finitos, como a gente sabe, né, as informações são calculadas no centroide das células, mas a gente precisa de informações nas faces também, né? Então, upwind linear é só o método que é usado para interpolar os valores nas faces. Só um comentário rapidão. Se você tiver diferenças finitas, como por exemplo o método da projeção, você pode usar upwind, parece. Ah, sim. Eu não fazia ideia, eu só conhecia de volumes finitos mesmo, mas é interessante. Ele é só tem o upwind normal e o linear, né, que é de segunda ordem, que seria o caso aqui, né? Mas então os outros parâmetros acho que são de maior conhecimento de todo mundo, e nós temos também as condições de contorno que são as mesmas que eu já mencionei anteriormente, e nós estamos utilizando também o modelo de Boussinesq para massa específica mais uma vez. Então, dito isso, nós fizemos a malha e a geometria, né, também no Isense, que é um pacote do ANSYS, e aqui nós fizemos só a meia câmara, né, e utilizamos uma condição de simetria, uma condição de contorno adicional. Para esse caso aqui, não é necessário simular a geometria inteira. E aqui do lado direito, a gente tem um corte da malha. É uma malha de geração bem simples, né? Uma malha híbrida com elementos tetraédricos na maior parte do volume e algumas camadas prismáticas aqui na parede para capturar melhor os gradientes apenas. Então, definidos esses parâmetros, nós rodamos a simulação para o mesmo caso e chegamos nesses resultados para os campos de temperatura e de velocidade. E o que nós observamos? Primeiro, as ordens
não as ordens, né, mas as velocidades médias e máximas foram muito semelhantes àquelas encontradas através do modelo analítico. Então, esse é um primeiro ponto. E quanto à topologia do escoamento, existe uma similaridade, né, com um ponto de estagnação aqui, aqueles 2 pontos de velocidade máxima, mas dessa vez, sem aquelas simplificações todas da lubrificação, a gente consegue capturar a assimetria, a distorção causada pela aceleração gravitacional. Então, tanto aqui no campo de temperaturas, quanto aqui no campo de velocidades. Aí, muito bem, isso encerra esse caso e o modelo, basicamente o modelo é esse, né? A gente pode fazer algumas alterações para simular e representar outras situações, como a gente vai fazer aqui agora. Nessa segunda parte, nós vamos tratar de um paciente deitado, vamos imaginar que ele esteja dormindo, por exemplo, de olhos fechados, e considerando um caso, então, isotérmico, mas dessa vez considerando a entrada e a saída, né, com fluxo nulo, de um moracoso. E aqui, professor Yuri, como você tinha apontado, né, o perfil de velocidades, que quando integrado, deve ser nulo, né, para que você tenha essa manutenção do volume da câmara. Você tem Então, certeza que essas 3 áreas aí se anulam? é porque é em coordenadas cilíndricas, né? Ah, Então, as pontas, elas... se afasta um pouco mais. Isso, quando se multiplica pelo R do Pelo R, jacobiano, né? né? Tá. Então, Tem que fazendo isso. fazer. A gente ficou. A gente também, quando a gente bateu o olho, falou: não, isso não pode estar certo. Aí a gente É, falou: não, mas tem que é fazer o jacobiano. tem que fazer a revolução. Mas eu acho que era o que você falou é legal, Yuri. A gente pode colocar em forma de condição integral, Uhum. aquela condição de contorno, né? Exato. Então, para que a vazão seja igual a zero. Eu Exato. vou fazer essa modificação, com certeza. Uhum. Mas então, essa expressão que a gente utilizou é bem simples, é um polinômio. Esse aí vai denotar o fluxo em si, né? A magnitude. E aqui um polinômio em função, claro, de R. E utilizando essa expressão bem simples, substituindo aqui na equação para a pressão, a gente consegue resolver essa EDP e obter a pressão auxiliar, né? E com isso obter também as componentes U, V e W da velocidade. E com isso, plotamos mais uma vez as linhas de corrente para esse novo caso, em que é possível observar aqui na entrada pelo orifício da pupila e a saída pela borda da câmara. Também, Caio, volta só um pouquinho lá naquela pressão. Isso daqui é a comparação da solução analítica simplificada com a solução numérica cheia. não ficou bom isso aqui, não. Eu devia ter colocado só a curva analítica. Esse numérico resolvendo essa equação que tem uma solução analítica. A gente fez isso Brincando aí. em diferenças finitas só para poder substituir as expressões aqui, fazer uns testes, tá? Uhum. Não sei se ficou... Tá. Assim, só complementando o Caio, a ideia era o seguinte: a gente queria um programa de diferenças finitas que a gente dava, né, como entrada, aí um perfil, e ele nos retornava essa distribuição de pressão. Então a gente observou o seguinte: para esse W0 específico, nós temos uma solução analítica, e ele foi o que nós utilizamos para validar, né? Uhum. Então foi mais do ponto de vista de validação. Então ali deveriam ser 2 soluções idênticas. Isso. E aí não está totalmente idêntica por causa da malha, será? Por causa da diferença finita? Ou tem alguma outra coisa que está dando essa diferença aí de 2% aí, 3%, sei lá? Por que os pontinhos estão ligeiramente abaixo? Eu imagino que seja realmente uma questão da discretização, né? Tá. Porque é essa equação aqui de baixo.
é um pouco chato de resolver na mão, né? Mas tem uma solução no Maple mesmo. Então não é nada complicado, né? Mas não, esse numérico não se refere a nada do SU2, como a gente estava falando. Em seguida... não era isso que eu tinha pensado, mas tá ok, agora entendi. Então, aqui ainda no analítico, né? Dessa vez, os contornos de velocidade. Está fora de escala aqui, só para ficar mais claro. E o que é importante? As ordens de magnitude observadas aqui, elas são 1 a 2 vezes menores do que aquelas observadas no caso puramente convectivo, ou seja, no caso isotérmico que a gente estava vendo primeiro. Então, agora a gente pode concluir de fato que o mecanismo convectivo é o mecanismo dominante desse escoamento. Então, agora sim, o numérico de verdade aqui feito no SU2, seguindo a mesma lógica que eu apresentei anteriormente, só com a adição dessas condições de contorno aqui, né? Um inlet de velocidade e um outlet de pressão. E aqui não temos mais um perfil prescrito, né? Nós prescrevemos o fluxo aqui no orifício da pupila, né? Um fluxo uniforme. E temos aqui a íris representada por essa região em azul aqui, onde não tem escorregamento, né? Aqui é uma parede. E aqui nas pontas é por onde o humor aquoso vai sair. Então, isso aqui é um pouquinho mais fiel, né, com o que ocorre na realidade. Que a gente não conhece de fato, né, um perfil previamente. Mas então, basicamente, o que nós realizamos nesse trabalho terminou por aqui. E o que nós concluímos, né, eu já comentei, mas comentando mais uma vez, é que o escoamento é inevitável, tendo ou não tendo fluxo através da pupila. Na verdade, o escoamento é dominado pelo mecanismo de convecção livre. Então, é a convecção livre que provoca essas velocidades que a gente, da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo, que a gente observa experimentalmente. E, por fim, nós podemos comparar, né, essas duas abordagens, analítica e numérica, e com isso podemos constatar que o modelo analítico prevê bem os parâmetros de velocidade média, velocidade máxima e até certo ponto, né, a topologia de escoamento, mas com o modelo numérico a gente conseguiu fazer algo um pouco mais próximo da realidade, né, com a topologia mais do escoamento com maior fidelidade. Então, eu listei aqui algumas referências no final que nós utilizamos. E, por fim, então, eu agradeço novamente a atenção e a disponibilidade de todos e fico à disposição de vocês. Excelente, muito obrigado, Caio, pela palestra, muito joia, resultados bem legais. Então, como de praxe, abro agora para perguntas, dúvidas, questionamentos, sugestões, indagações. Oi, posso perguntar? Daniel, vamos lá. Quando você fez aquela validação lá com diferenças finitas, você lembra a ordem que você usou? Eu acho, era a ordem 2, né? Que eram diferenças centradas, né? E aquele potencial lá, aquele polinômio lá, você só usa ele para aproximar, né? Ele não é tipo assim, ele é exatamente essa função, ele tipo não decai, tipo, você usou essa, mas você não poderia usar uma, por exemplo, que poderia decair para 0. Se eu quisesse usar um potencial, por exemplo, não posso. Quando você fala potencial, você diz no sentido Tipo um de negócio igual escoamento a esse, potencial só mesmo? que ele decai smooth, entendeu? E eu posso, sei lá, fazer um corte, entendeu? Eu faço uma aproximação, mas ele não é exatamente essa função, sabe? Você está Ela pensando em R decai tendendo a smooth. infinito, Daniel? Ela tem um suporte que é 0, né? Porque é um domínio infinito que você está usando, mas ela decai para 0 sem ser assim, sem cortar, entendeu? Ela vai com a derivada 0 ali.
Não pode, né? Não Mas pode. se ela não cortar aqui, a gente nunca vai conseguir que essa integral seja nula, né? Então, sei não se precisa ser cortar na primeira, entendeu? Ela pode ser depois. Uhum. O Essa é que... a pergunta. eu não sei se seria exatamente o que você está pensando, mas, de fato, o fluxo não ocorre assim ao longo de todo esse comprimento aqui, né? Porque você tem um orifício aqui, que é o orifício da pupila, e depois você tem a íris, que é uma parede sólida, em que não está entrando nada, né? Então seria uma velocidade zero aqui, e só na pontinha novamente você teria esse perfil não nulo, que foi o que foi feito aqui, né? Você consegue Entendi. observar. Você tem que... Esse zero no final é para compatibilizar com condição de contorno, então... Tipo esse segundo aí, que ele toca no Ah, zero de novo. tá. É Isso. porque... Não, agora eu acho que eu entendi. É porque aqui, ó, aqui também é uma parede, né? Uhum. Então, da forma como a gente está modelando como se a saída fosse só na pontinha aqui mesmo, no plano z igual a zero, né? Então, aqui você tem uma parede nesses extremos. Então, teria que ser zero também Zero por mesmo. conta Tá disso. aqui. Mas seria possível fazer modelos mais sofisticados, mesmo analíticos, né? Utilizando aquelas funções de cálculo 2, eu não lembro agora, né? Mas que você zera daqui até aqui e depois, de novo, você obtém um polinômio não nulo. Funções Heaviside, né? Degrau, Uhum. Heaviside. Isso, esse tipo de função poderia ser utilizado, né, para fazer uma função mais complexa. Só para dar assim, o sentido da minha pergunta é porque eu pensei se a gente, tipo, você não poderia escrever, sei lá, esse W0 já com uma integral de alguma coisa, entendeu? E quando você for fazer diferenças finitas, eu acho que isso facilita um pouco, dependendo da ordem que você usa. Mas era só isso, enfim. Obrigado. Aí, não sei se André, acho que sabe melhor disso, mas se faria como uma integral para funcionar como fosse uma linha da matriz ali, né? Essa integral. Tipo assim, acho que você não precisaria aproximar, tipo, você ganharia, acho que ganha um pouco assim de aproximação nessa parte, entendeu? Sei, pelo menos na minha cabeça, talvez eu esteja errado. Uhum. Quando você for fazer diferenças finitas desse W0, entendeu? Você Mas disse. W0 é dado, né? Não. W0 é dado. O W0 é dado, você só bota. Não. Então, mas essa é uma questão legal, assim, que eu de fato, porque quando você olha a solução que o Caio apresentou do modelo numérico, né, completo, a gente não prescreve o W0. O W0, ele é uma consequência. Uhum. Então, seria interessante, né, a gente, se fosse possível, a gente encontrar uma formulação na qual o W0 entrasse, né, numa condição integral, né, a gente tem, mas que ele tivesse também que ser determinado ao longo do problema, Uhum. né? Então, mas seria uma coisa, era uma coisa que eu teria que pensar com mais calma, né? Não sei se o Caio tem alguma outra ideia. Uhum. Não, a gente, no CFD, né, a gente faz considerando que é uniforme, mas, claro, mesmo no CFD poderia ser prescrito um perfil, né? Só que aí é um pouco mais chato, porque você tem que especificar a velocidade em cada elemento, né? Que seria um pouco trabalhoso fazer isso. Não Mas, sei se Caio, todo o código faz nessa isso. simulação aí você especificou que onde está vermelho é uma velocidade uniforme, lá nos cantos onde é verde é uma velocidade uniforme, só que com sinal trocado, e você deixou o programa calcular essas velocidades. Né, eu especifico só no Você, inlet, né? Eu explico no inlet eu especifico uma velocidade, que seria você na dá uma pupila. vazão de entrada. E Aí aí, no pela outlet, incompressibilidade, ele calcula a vazão de saída. isso, porque no outlet você Uhum. prescreve só a pressão. Você coloca uma pressão qualquer, né? Porque não vai alterar Zero. o campo de velocidades, Uhum. e aí ele vai calcular para dar zero. Hum.
E aí, então, você, dependendo de quantas células você diz que está com pressão especificada, você vai ter um campo de velocidade diferente, né? Se você fizer essa especificação célula a célula, né? Uhum, Se não, eu acho que considera que é uniforme. uhum, uhum. E nesse sentido, vocês já pensaram em talvez melhorar um pouco a malha só na parte onde você tem que especificar? Melhorar aonde? A malha justamente no inlet. Uhum. Porque você acha que acerta mais o campo de velocidade, né? E se você quiser resolver para pressão também, Acho que eu aí não é acho problema que... não, porque a velocidade é especificada, Daniel. Acho que o problema sério, essas malhas, é onde tem parede, não é? Para poder Mas resolver a camada digo assim, limite bem. digamos que você escolheu uma malha, você escolheu um inlet, entendeu? Uhum. Aí, como que você tem uma garantia de que está sendo uma resolução smooth com relação a outros parâmetros? Ou seja, se você colocar outros valores de inlet ali, da velocidade, né? Que são um pouco diferentes, né? Mas Entendi. aí, assim, na minha cabeça, dependendo dessa variação aí, como as coisas estão não lineares, e, sei lá, eu colocaria uma malha melhor na ponta, só para resolver melhor. Uhum. Mas é só uma ideia, sabe? Pensando por cima. Eu concordo Na que verdade. como você não está especificando célula a célula, de fato a resolução da malha tem que ser alta, né? Existe ainda, porque no SU2 não existe isso, eu não sei se existe no ANSYS ou no OpenFOAM, que o próprio já está implementado no código uma interpolação, né? Então, aí, mas aqui não. Mas a gente usou uma malha, que é essa aqui, até talvez além do que precisaria, né? Em torno de 1 Justo. milhão de elementos. 1 milhão Ah. de elementos. Quanto tempo demorou essa conta? Eu tô perguntando, mas assim, eu não sei, não estou tão familiarizado com volumes finitos. Assim, eu sou da mecânica, eu sei que o pessoal usa ANSYS e tudo mais, mas eu nunca, assim, simulei e tal. Uhum. Não, Quanto, professor, quanto tempo, Caio? nós utilizamos o cluster, né, do professor Braulio, Uhum, através do professor Braulio. Então, como não tem nenhum modelo de turbulência, algumas horas só, umas 2 horas, por aí. uhum, uhum. Né? E a malha também ela gera muito rápido, né? Porque é uma malha não estruturada, aquele algoritmo mais rápido de geração também. Entendi. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Obrigado, Daniel, pelas perguntas. Eu ia fazer um comentário, Yuri. Vamos lá, Tem André. a parte assim que mais me incomoda, que esse trabalho, né, que a gente usou como referência para a teoria de lubrificação, né? Uhum, Ele foi desenvolvido em um hospital lá na Inglaterra. Estou na dúvida se é Nottingham, mas não, Southampton, olhei aqui. Qual foi a parte que assim que me deixou desconfortável, né? Quando a gente estava desenvolvendo a teoria da lubrificação. Ele faz um passo, né? O Caio comentou sobre ele na equação da energia, que é o uhum, seguinte: esse termo é de ordem 2, né? uhum, 2 é muito maior do que 1, né? Então ele fala, ordem 2 é maior do que ordem 1. uhum, Ele mesmo no texto ele discute, né? Que do ponto de vista assim assintótico isso pode ser problemático, mas o benefício é que permite, né, a gente tirando esse termo que seria um termo convectivo que viria aí da derivada material uhum. com temperatura, ele permite a solução analítica. Eu não Tá. sei, né, assim, a pergunta que eu queria responder, a gente ainda não respondeu, era se de alguma maneira, né, a gente incluísse esse termo, não descartasse, que seria
o correto do ponto de vista, né, assintótico, se isso seria capaz para gerar a assimetria que a gente Pronto. Era uma observa. pergunta que eu ia fazer. Então, essa é uma pergunta que a gente não respondeu, mas acho que para isso a gente teria que resolver, né, essas equações reduzidas que o Caio apresentou. Quais são as equações, Caio? Você tem? Eu acho, Essa aqui? passa, na verdade, avança, por favor. Ah, tá. Ela já, Essas aí. isso. Aí a última equação, ela Uhum. seria acrescida desse termo convectivo, né? Então a gente teria que resolvê-las de forma acoplada. Uhum. Mas eu acredito que só assim para poder. Eu ficaria muito satisfeito em desenvolver esse trabalho no futuro, porque eu acho que para mim ficou ainda essa pergunta que eu gostaria de responder. Será que é isso? É esse o ingrediente que está faltando? Uhum. Mas Porque claro. o que você está dizendo, então, é que a assimetria viria de um termo UDT-dx ou de um VDT-dy. Sim, sim, Uhum. Que sim, estaria nessa última equação aí, e que por causa desse acoplamento não linear aí entre V e T, ele não permitiria mais nenhuma solução bonitinha, vamos dizer assim. Não teria, porque ele Uhum. começa, né, quando a gente vê o passo a passo, ele começa naturalmente, né, quando a gente fez o desenvolvimento da solução, ele começa naturalmente pelo campo, né, pela distribuição de temperatura. Uhum. Né? Ali ela está bem fácil de ser determinada, basta você integrar e utilizar as condições de contorno. Mas a Uhum. gente perde isso quando a gente inclui esse termo extra, né? Então eu acredito que a gente precise aí teria que recorrer, né, resolver esse problema do ponto de vista numérico, né? Mesmo esse Uhum. problema reduzido, teria que ser numericamente. Você pensou em é, provavelmente vocês já fizeram essa conta. Vocês deixaram o UDT-dx mais o VDT-dy e aí deixaram só a difusão na Z, né, que é a difusão Hum, através das fronteiras que tem, dominante, onde tem aham. o gradiente, e onde é que para, onde é que o problema chega. Vocês sabem dizer na conta onde é que isso trava? Ou vocês não tentaram isso? Não, o Caio, você quer responder, Caio? Eu acho que eu tenho uma ideia, mas talvez. Não, pode falar, depois eu. Eu acredito, é só porque fica, justamente a gente não consegue desacoplar a temperatura do campo de velocidade, né? Uhum, Fica essa não linearidade mesmo que você tinha comentado, né? Eu acho que U del T del X mais V uhum. del T del Y. E a gente não conseguiu fazer, assim, a princípio a gente não enxergou, né? Porque, Como. assim, olhando de relance assim, André, o que me vem à cabeça é o seguinte: você tem o grade de t aparecendo nessa última equação, né? O escalar grade de t. Se você tirar o gradiente dessa segunda equação, eu acho que você tem o acoplamento entre u e as suas derivadas. Então, por exemplo, deriva t, essa segunda equação com relação a x, não é? Por exemplo, se você derivar ela com relação a x, você tem dt dx. dt dx em termos de u e de p. U e p você consegue mais ou menos resolver, porque você consegue isolar aqui. Você tem as duas equações para p, não é? O problema é a continuidade que não é tão bonita, não é? Mas provavelmente você conseguiria escrever t com u, substitui lá embaixo. E a mesma coisa, o problema é que não aparece t na segunda equação. Para você tirar a derivada. Porque eu estava achando que ia aparecer um laplaciano de p em algum lugar aí. Se você derivasse com y a terceira equação, né? Eu E aí a entendi, eu acho pressão que eu. morreria. Tá, Pois não é tão trivial. você estava fazendo como se fosse aquela formulação linha de corrente e vorticidade, né? O procedimento que a gente faz. É aquele procedimento, mas não naquela formulação. Uhum. Sim, sim. Não, o procedimento de fazer essas derivadas É, cruzadas, né? exato. Tá, bom, É. fica aí a sugestão. Para ver onde é que. O que seria legal é ver onde é que isso trava, né? Onde é que isso morre. Porque a equação. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem cinco equações, não é? E você tem
UVW, P e T, 5 incógnitas. Sim. O que eu acho é que se uma dessas equações for não linear, deveria ser possível você isolar as 4 outras equações, né, as 4 outras variáveis, em termos de uma. E deixar a equação não linear escrita só em termos de uma equação, de uma variável. Entendeu? Mas talvez não seja tão simples. Eu pensei que fosse dar ali de cabeça, mas não sei Depende da se... equação, não, professor. talvez, depende da equação, com Tem a certeza. equação que as duas são acopladas mesmo. É, Tipo, é. duas variáveis, né? Pode Uhum. ter duas equações, Mas duas todas variáveis, e as as outras duas são 4, acopladas. mas todas as outras 4 seriam lineares, né? É isso que me chama a atenção. Sim. Anyway, eu tenho uma outra pergunta. Esse problema é difícil aí, tá? Acho legal que vocês que estão atacando aí, sugiro que vocês ataquem mais, porque isso é legal. Caio, você falou da forma da córnea e você mencionou lá no princípio que o H é uma constante. E aí, o que é uma constante? Perdão, é um dado. Você disse, isso aqui é um paraboloide. Você Sim. consegue pensar numa teoria em que o H seja a solução do problema? Em que fosse a córnea considerada como elástica, né? Exato. Pois é, existe, a gente vendo a bibliografia, né, existe esse interesse também, porque, na verdade, o olho, você tem também, a pessoa pode estar piscando, né, Uhum. e todo esse tipo de coisa afeta o escoamento também. Existe evidência experimental para uma forma assimétrica da córnea? Existe. E você tem como quantificar essa assimetria? Então, existem alguns problemas em que ela fica deformada, Uhum. né, e tem André, se você puder me ajudar, se puder lembrar, é um tipo de polinômio, Polinômio de Zernick, né? Não Era esse? conheço. Zernick, não era, Caio? Sim, então você tem como individualidade, né? Cada um pode ter uma deformação ali de algum tipo na Uhum. córnea. E utilizando métodos de imagem, você Uhum. obtém alguns pontos e interpola com esse Interpola. polinômio. Uhum. Mas os trabalhos que a gente viu disso não eram muito focados em fluidos, assim, né? Era mais essa parte da elasticidade ali. Não era nesse sentido de o escoamento influenciando o formato da córnea. Tá. Aí a minha pergunta que eu fiz essa pergunta, na verdade, para puxar essa pergunta que eu vou fazer agora. Eu acho que é muito joia esse probleminha, não é? De você tentar caracterizar o escoamento dentro dessa anticâmara, ver como é que o humor se comporta, né? O escoamento e tal. Mas qual é o objetivo, vamos dizer, fisiológico? O que está faltando entender nesse escoamento para a gente melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Uhum. O que eu acho é que para que fosse feito, que a gente está fazendo assim de forma mais humilde, né? Mas para Uhum. que fosse feito algo de fato assim significativo nesse sentido, você teria que modelar também essa região aqui, né? Uhum. Então, não sei como funciona esse tipo de escoamento, né? Uma espécie de meio poroso. Isso teria que ser incluído no modelo totalmente numérico, claro, né? E para aí sim, acho que entender melhor o glaucoma, principalmente. O glaucoma seria então um aumento da pressão porque existe uma obstrução nessa drenagem, e aí o escoamento ia dar para a gente uma dica de como essa pressão está aumentando, é isso? Sim, Uhum. e essa obstrução pode se dar pelo acúmulo desses Uhum. particulados aqui, né? Então seria algo, um problema totalmente de mecânica dos fluidos mesmo, né? Uhum. Uhum. É a forma como você modelaria, ainda com outro modelo mais complexo, modelar o transporte desse particulado e a obstrução dele aqui. Entendi. Legal. Quem pode te ajudar com isso talvez seja o Luiz. Não sei se ele tá aí. Ele fez um negócio parecido com esse aí. Que tipo, ele É o Luiz. modelou Rim. rim, né? É, Exatamente. redes, Ele fez redes,
nefrológicas, né? Essas vilosidades, digamos assim. Né? Ele tem uma. Mas o modelo do Luiz é diferente, porque o modelo do Luiz é shallow water. E esse daqui não é um modelo shallow water. Né? Mas eu digo mais no sentido de gerar mesmo a geometria. Uhum. Podemos falar com ele também. Ele não tá aí, não? Tá não. Ele deve estar preocupado com a defesa dele, que deve estar para acontecer. É verdade, é dia 15, é verdade. Eu tenho mais uma pergunta, se alguém não tiver, eu posso perguntar para alguém. Alguém aí tem mais alguma pergunta? Não? Então eu vou fazer mais uma pergunta. Caio, uma outra pergunta que apareceu durante sua apresentação foi o seguinte. Você primeiro testou a convecção natural. E aí você mediu através da sua análise, não é? Seja ela analítica ou seja ela numérica, não é? Os critérios que te interessam, ou seja, o gradiente de temperatura, o campo de temperatura e o campo de velocidades para identificar, por exemplo, as velocidades máximas e mínimas, né? Onde tem ponto de estagnação, onde tem velocidade alta, aquela coisa toda. Uhum. E aí depois você deixou de lado o Bucinesc, porque você disse, agora eu vou pegar um paciente que esteja deitado, não vou considerar estratificação e vou considerar um escoamento forçado por uma condição de contorno em que eu estou gerando um escoamento porque eu estou introduzindo uma velocidade nessa fronteira, né? Eu estou botando uma vazão aí dentro. E aí, avança aí um pouquinho os seus slides. E aí a sua conclusão foi que as velocidades que você encontrou, volta lá um pouquinho, são muito menores do que as velocidades encontradas no escoamento de Bucinesc, da convecção natural. A minha pergunta é, o campo de velocidade que você introduziu, ele pode ter um fator multiplicativo lá dentro, não pode? Você pode aumentar as amplitudes das velocidades impostas na fronteira. Será que você não conseguiria gerar velocidades tão grandes quanto você quisesse, mudando as condições de fronteira? Existe algum motivo, vamos dizer, fisiológico para aquela condição de fronteira daquele polinômio que você colocou lá dentro ser aquele e não ter um 2 ou um 4 multiplicando ele antes? Então, deixa eu ver para ver se eu entendi. Se, em vez de usar um polinômio de grau 2 aqui... Não, esse A aí é um parâmetro, não é? Sim. Esse A aí você escolheu quanto ele? Nós escolhemos para que desse isso aqui. Deixa eu voltar aqui que eu não lembro de... Para que desse 3 microlitros por minuto. Ah! Que é um resultado então você experimental. especificou a vazão. Sim, embora o perfil seja arbitrário, nós queremos que ele atenda o que se tem, né, experimental. Então você tem uma condição fisiológica. Agora eu entendi. Por isso que as velocidades que você mediu mais baixas, você disse, olha, elas realmente são mais baixas. Ou seja, não tem o parâmetro livre que tinha aí, está ligado a essa vazão que você conhece, não é? Sim. E aí a gente conseguiu fazer essa conclusão. O ideal seria fazer tudo junto depois, né? Mas nós não era a minha conseguimos. próxima pergunta. Quando você botasse os dois juntos, o que ia acontecer? Pois é, isso nós não conseguimos fazer no desenvolvimento da iniciação científica e depois também deixamos um pouco de lado, né? Mas foi o que a gente sentiu mais falta mesmo, né, André? De progredir, né, nesse... Eu fiquei, com relação a esse trabalho, eu fiquei muito feliz, porque a minha proposta inicial era tratar o modelo analítico, e o Caio, ele é da Draco, né? Ele era da equipe de aerodesign, e ele começou a se envolver com SU2, né, de maneira mais intensa, e ele acabou fazendo essa outra parte que eu achei que complementou muito legal Joia. o nosso trabalho. Então foi algo que eu fiquei bem feliz. Eu tinha algumas ideias, né? Eu queria ver
se a inclusão... Porque o epsilon, né? Você vê a razão de aspecto, ela não é tão pequena. É isso que eu ia dizer, 0,24, não é pequeno Exato. isso. Entra nas equações mesmo, aparecem potências pares de epsilon. Então, na verdade, o nosso parâmetro pequeno é o epsilon É o epsilon ao quadrado, quadrado. né? É o Igual epsilon aqueles quadrado. outros Mas eu termos. acredito que, por exemplo, se a gente pegasse uma correção, né, de ordem epsilon quadrado, ela ainda traria um impacto no escoamento, né? Eu tinha, assim, as perguntas que eu gostaria ainda de responder era o que aconteceria se eu considerasse mais termos, né? Uhum, Termos de próxima ordem, uhum. e aquele mistério, né, relacionado ao termo ao termo convectivo, né? Tá. Vou dar Então uma são dica. as. Diga. Uhum. Não, eram as duas coisas que assim eu tinha num projeto futuro, Aham. eu tenho vontade de investigar. O John Hint, quando a gente está na fase de modelagem, né, meu orientador de doutorado, ele falava muito que assim, é uma técnica que ele usa muito. Né? Quando você está resolvendo o problema matemático, você precisa encontrar o seu regime assintótico adequado para você poder integrar, né? Para você poder encontrar a solução do seu problema. E às vezes os regimes assintóticos não aparecem claramente para a gente, né? A gente tem que ralar um pouco para poder entender qual é esse regime. Esse Peclet aí sobre epsilon ao quadrado dando 2, ele não está num regime assintótico claro, não é? Ele não parece dizer para a gente a hipótese que vocês fizeram de desprezar todo mundo que não estivesse no D2T, DZ2, é uma hipótese muito forte. Né? Ela não é uma hipótese assim que vem de graça. Né? Você realmente está simplificando o modelo de maneira forte. O que ele sempre diz para a gente é o seguinte: roda no computador um modelo cheio. E aí você traça com a solução do modelo cheio cada um dos termos que aparecem na sua equação. Então traça para mim quanto é que dá u dt dx no teu domínio. Depois traça para mim quanto é que dá v dt dy no seu domínio. Depois traça para mim quanto é que dá D2T, DX2, D2T, DY2 e por aí vai. E aí, com essa visualização da solução cheia, você vê se todos eles são do mesmo tamanho, aí você está lascado, não tem nada para fazer, ou se existe algum deles que é bem maior ou bem menor do que os outros. E aí você volta para o seu modelo só deixando aquele. E aí você tenta resolver analiticamente. Porque se você botar todo mundo, você sabe que você não resolve. Se você botar ninguém, você sabe que dá errado. Então veja se o numérico te dá alguma dica de qual é o termo que estaria faltando. Quem é que você deixou de considerar que está fazendo uma diferença, por exemplo, nessa geração de assimetria da sua temperatura, né? Então a minha sugestão aí para vocês. Você falou da evolução? Hum? Tipo, você fala o nome da evolução, eu vou, tipo, pegando todos os termos e eu vejo como que na total eles contribuem. Exatamente. Mas, tipo, a para gente cada fez... DT, para cada DT, tipo, eu tenho que ver a evolução Não tem disso. DT no caso dele, é regime permanente. Ah, é permanente. Beleza. Mas se fosse um transiente, por exemplo, aí eu só consigo checar, fazer essa análise no permanente. Aí você está lascado. Aí você tem que ver a evolução, se tem alguma camada limite temporal, não é? Alguma coisa, mas aí já é outro problema. O dele é tudo permanente, então é bonitinho, dá para fazer isso, né? Mas a gente não pensou nisso, né, André? De analisar termo a termo depois da solução numérica. Agora que o Yuri falou, né? Você fala, pô, por que eu não... né? Mas realmente, no S2, Caio, você consegue essa visualização fácil? Não sei se fácil, mas conseguir deve conseguir. Corto fácil, é possível fazer essa visualização? Possível, Né? deve ser. Não, até na mão é possível, porque você tem o V, você tem o U, você tem o W, você tem o T, no Excel você faz. Sim, Mas sim. bonitinho. Bota uma diferença finita ali. No... Exatamente, calcula com a diferença finita e tem uma estimativa. Porque se tiver só um terminho que esteja causando isso,
talvez vocês consigam uma solução analítica bem bonita. Não, é verdade, porque aí já adiantaria a nossa vida, né? Não Exatamente. precisaria considerar toda a não linearidade, né, Exatamente. daquele termo extra, seria só Exatamente. só o necessário. É Só o necessário. excelente. Não, realmente é excelente essa sugestão. Eu acho que isso daí pode ajudar bastante. Mas, bom, eu acho que eu tô satisfeitíssimo, cara. Parabéns demais pelo seu trabalho, gostei muito, viu? Muito bom isso daí, esse uso aí do software, você manipular isso tudo, fazer isso tudo num PIBIC é realmente uma coisa muito, muito joia, tá? Parabéns para você e para o seu orientador aí pelo trabalho. Obrigado. Isso é PIBIC? PIBIC. Eu achava que era PG, parabéns, velho. Que é isso, obrigado. Falando sério, eu achava que era PG, eu perguntava, velho. Parabéns mesmo. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só deixar o meu parabéns sincero aí pro Caio, tá? Eu sei que eu já falei algumas vezes isso para ele, mas eu tenho muita satisfação de ser o orientador dele. A gente tem feito trabalhos muito legais. Ele é um aluno muito competente, né? Tem várias habilidades, tanto analíticas quanto numéricas. E foi literalmente ele, né, juntamente com o Gustavo e a Rafa, foram meus primeiros alunos de iniciação científica. E eu estou muito feliz, esse trabalho ficou muito bom. Eu tenho muito orgulho dele, Caio. Obrigado, professor. Muito bem, pois acho que encerramos então aí com chave de ouro nosso ciclo de palestras desse semestre. Semestre que vem estaremos de volta. Então, para os que estão aqui presentes e para os que forem assistir a gente no YouTube, por favor, recomendem nomes e mandem sugestões de pessoas que vocês queiram ouvir. Tá bom? A gente tenta fazer os convites, tá joia? E ver se as pessoas vêm. Ou se voluntariem para dar um seminário, ou coisas do tipo, tá bom? A ideia é transformar esse fórum num lugar bem democrático, inclusivo e onde a gente possa bater esse tipo de papo que eu acho sensacional, né? Olhar um trabalho, cara, você pensou nisso, você pensou naquilo? Não, professor, você está falando abobrinha porque aquilo, não sei o quê. Entendeu? Eu aprendo muito, eu acho que isso é muito, todo mundo aprende muito, né, com essas conversas, tá bom? Então, Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, eu que agradeço mais uma vez a paciência aí de todos e muito obrigado pela presença. Beleza, sucesso para você aí na continuação do seu trabalho, sucesso, André. E a todos aí que estiveram conosco, muito obrigado. Até semestre que vem. Um abraço. Tchau, Até. tchau. Vou Tchau, encerrar a tchau. Um abraço, gravação. Tchau, pessoal. tchau. Um abraço.